Então, começamos, como a gente vai falar mais a respeito da relação anatomofisiológica no dia a dia do exame das mamas, a gente tem que iniciar com a embriologia, tá? A embriologia mamária, então a mama, na verdade, ela é conhecida como uma glândula sudorípara modificada. Ela inicia a sua criação em torno da quinta e a sexta semana embrionária, tá? Então, acontece um espessamento ectodérmico, e esse espessamento, ele vai desde a axila até a região da virilha. Igual acontece nos cachorros mesmo. O cachorro é até mais fácil de lembrar, né? Então, a gente tem a mesma linha que os cachorros têm, isso lá na fase embrionária, e essa linha é conhecida como linha láctea. A partir entre a sétima e a oitava semana de embrião, essa linha láctea regride e a gente fica naturalmente com uma mama de cada lado ao nível do quarto arco costal. O interessante é que em 4% das vezes essa regressão não acontece por completo. É nesses casos que a gente vai identificar no dia a dia casos como politelia ou polimastia. Eu já vou explicar para vocês. A politelia é quando a gente tem mais do que 2 mamilos, tá? Então, tanto pode acontecer no homem como na mulher. Esse é um caso bem escrachado, né, de 3 mamilos, um de cada lado, mas não é o que a gente vê no dia a dia, tá? A maioria dos pacientes nem sabe que tem, porque eles acham que é algum névoa que apareceu na pele, ou que já nasceu com esse névoa, e na verdade é uma mama acessória, ou um mamilo acessório, perdão. Então, pode dar em homem, pode dar em mulher. E é a malformação congênita mamária mais comum. E a polimastia. A polimastia, ela consiste na existência de tecido mamário além das 2 mamas habituais, tá? Ela pode ou não ter um mamilo. Tem muitas mulheres que acham que essa região aqui, bem na axila, que quando essa paciente engravida, essa área, esse gordinho, que eles chamam aqui do lado da axila, ela está inchando também justamente porque ela sofre o mesmo efeito hormonal do que a mama normal, tá? Então, a tendência é inchar bastante essa mama axilar. A axila é a localização mais comum, tá? Tanto como a mama habitual. E se essa mama tem mamilo, às vezes pode sair até leite. Então, seguindo na embriologia, na 16ª semana, a formação de cordões dentro que é chamado primórdio ductal, tá? Depois acontece a canalização desses cordões. Na 30ª semana, a formação do complexo areolo-papilar, que nada mais é que a areola com o mamilo central, mais o primórdio lobular, que seria o primórdio onde depois, posteriormente, vai ser a produção de leite. Na 4ª semana, lembrando que a gente está falando intraútero, 4ª semana acontece o aumento do tecido mamário e a pigmentação desse complexo areolo-papilar. Então, não sei se vocês já passaram na pediatria, mas na pediatria um dos exames que se faz na hora do exame físico dos bebês é justamente ver a formação de areola e mamilo e a pigmentação. Então, quando o bebê é muito prematuro, vocês vão ver que a areola e o mamilo é um pouquinho mais clarinha, tá? Então, por quê? Porque essa pigmentação acontece na 4ª semana. Não sei se, para mim não está aparecendo vocês, nem a caixinha de perguntas, tá? Então, se vocês estão perguntando, liguem o áudio que eu não estou vendo, tá? Em relação à diferença das mamas em relação a meninos e as meninas. Coloquei a coloração aqui mais para lembrar a nossa ministra, né? Então, quando a gente nasce, as mamas, tanto dos homens quanto das mulheres, é exatamente igual, tá? O que muda é na hora do desenvolvimento da mama da mulher durante a puberdade, em torno de 10 a 12 anos, que acontece um amadurecimento do eixo
hipotálamo, hipófise, ovário, e quando o ovário começa a produzir estrógeno e progesterona, e esses hormônios começam a ter um efeito sobre a glândula mamária da pré-adolescente, digamos assim. Aqui a gente tem o ciclo ovariano, né? Então, o que acontece na primeira fase do ciclo? Então, a gente tem a fase folicular, tá? Que é aquela fase em que o estradiol está começando a aumentar na corrente sanguínea, e essa fase de proliferação do epitélio mamário. Na segunda fase, que é conhecida como fase lútea, que é depois da ovulação, o corpo lúteo começa a produzir progesterona, e essa progesterona provoca dilatação dos ductos, e as células alveolo-ductais começam a se transformar em secretórias. É esse o motivo pelo qual as mulheres sentem mais dor nas mamas antes de menstruar. Então, é que a gente chama de mastalgia. Então, a mastalgia pré-menstrual é algo fisiológico, e a culpa dessa mastalgia é a progesterona, tá? Aqui mesmo. Durante a gestação, o que acontece com as mamas? A mama começa a se modificar em torno da 4ª semana da gestante, e acontece uma proliferação ducto-lobular, justamente para preparar a mama para começar a produzir leite, uma maturação da mama. E os hormônios que estão envolvidos nessa maturação mamária é o estrógeno e a progesterona, como a gente já conhece, além do HCG, do hormônio lactogênio placentário, hormônios tiroidianos, como o T4, e a insulina. Quando a gente passa para o terceiro trimestre, o que vai acontecer? Além do estrógeno e da progesterona que continuam atuando, a gente vai ver a atuação da prolactina e da ocitocina. A prolactina, como vocês já sabem, ela é produzida pela adenohipófise, tá? E o que ela vai provocar na mama? Justamente, a mama já está preparada, ela já está produzindo leite, e no finalzinho há um pico da prolactina, justamente para que quando o bebê nascer, essa prolactina faz com que o leite saia de dentro dos ácidos, saia de dentro da glândula, passe para os ductos e seja ejetado. A ejeção em si é feita pela ocitocina. Então, a prolactina faz com que o leite seja secretado para fora da glândula, mas quem empurra o leite para fora é através da ocitocina, que é produzida pela neurohipófise, e essa ocitocina é capaz de contrair as células em volta do ácido, empurrando esse leite para fora, as células mioepiteliais. Então, a mama, então, ela é dividida, ela é um tecido entremeado de parênquima, que a gente chama a própria glândula, o tecido glandular, como o parênquima, e o estroma, que o estroma é o tecido que envolve a glândula, mas ela esse envoltório não é delimitado, ele é um tecido entremeado mesmo, tá? Então, a glândula é composta de ductos principais, ductos, então a gente vai ter 20 lóbulos, cada lóbulo vai ter 20 lóbulos, e cada lóbulo vai ter 50 ácidos, então é mais a divisão e mais a subdivisão da arquitetura glandular, tá? E esses ácidos vão produzir o leite, que vão ser secretados nos ductos e depois ejetados. E o estroma é o tecido que está em volta. A grande maior parte desse estroma é tecido conjuntivo, tecido gorduroso, perdão, o tecido conjuntivo, que é o tecido de sustentação, além de vasos e nervos. O que a gente consegue ver é uma imagem do néter, que vocês já conhecem também. Aqui, um lóbulo com seu ducto principal indo em direção ao mamilo.
mama, ela vai ser envolvida por uma face superficial. Então, essa face superficial vai junto com a pele anteriormente, vai ter um outro folheto posterior, tá? Então, é como se fosse um envelope de face. Essa linha que vocês veem aqui anteriormente e a posterior aqui. Então, imagina, não tem, pior que não tem. Tá, tá falhando, tá falhando muito? Eu vou ficar mais perto. Se ficar ruim de novo, eu vou dar um jeito. Eu tô no consultório, então aqui não tem. Tá, quem sabe onde que vocês não entenderam que deu volta. Então tá. Então vamos seguir. Qualquer coisa vocês me interrompam de novo, tá? Imagina, obrigada por avisar. Então, a glândula mamária ela vai ficar envolta nesses folhetos de face. E o que é interessante vocês perceberem? Nessa face, vocês vão ter tabelas conjuntivas aqui, que vão ligar a pele à glândula mamária lá dentro. Em relação à cirurgia, através dessas tabelas faciais, que a gente chama de ligamentos de Cooper, que a gente consegue ver o plano da cirurgia. Porque senão, se você não atentar para esse folheto anterior, você acha que é tudo gordura e não acha plano de nada, tá? Mas é bem interessante, vocês vão ver várias fibras transversais aqui, e esse planinho do folheto anterior, que é o plano que a gente vai fazer a cirurgia aqui para remover a mama quando for indicado. Então, esses da cirurgia é um marco anatômico bem importante para a gente identificar qual é o plano da cirurgia. E outra questão em relação aos ligamentos de Cooper é que eles vão ser bem importantes na hora do exame físico. Depois vocês já vão ver por quê. Já está aqui. Então, aqui é um, como se fosse um Phantom mesmo, né? E eles demonstraram várias patologias. Aqui seria um cisto, aqui seria um fibroadenoma. Então, aqui a gente vê a pele, a face anterior, superficial anterior, e aqui a gente vê os ligamentos de Cooper, tá? Quando a gente tem uma lesão carcinomatosa, digamos assim, um câncer de mama, ele vai ser sempre bem especulado, tá? Como se fosse uma estrela. E ele vai dar vários braços, tá? Que seria essa imagem aqui que vocês estão vendo. Como ele dá como se fosse esses bracinhos aqui, a tendência desse nódulo é mostrar uma retração aqui na pele, que já está exemplificada aqui, porque ele vai repuxar esses ligamentos de Cooper. Então, esses ligamentos são bem importantes justamente na hora do exame físico. Se tiver algum nódulo que ele seja mais superficial e mais grandinho, vocês vão ver que o próprio ligamento de Cooper vai nos dar uma dica de que algo de errado há lá dentro, tá? Então, essa é uma estrutura anatômica bem importante para o nosso dia a dia. Os limites da mama, então, ela consiste, a mama vai estar entre a segunda e a sexta costela, entre a borda external e a linha axilar anterior, na verdade. Por que é importante saber os limites da mama? Justamente para a gente examinar por completo, porque a tendência é você examinar só onde tem um maior volume, mas na verdade a mama ela tem que ser examinada desde a área
da face anterior do tórax vai ser examinada. Às vezes a gente vê tumores bem altos aqui, que a mamografia não pega, e às vezes a gente é de fácil acesso ao exame físico, mas a gente acaba não examinando. Então é interessante que vocês saibam que tem célula mamária desde aqui de cima. Então por isso que a gente tem que examinar toda essa face. Em relação à vascularização, 60% da arterial vem da mamária interna. O mais importante vem da segunda intercostal, que é esse ramo aqui, tá? Então, por que ela vai ser, esse marco anatômico vai ser importante para a gente? Depois eu vou mostrar fotos de cirurgia e vocês vão entender, tá? Porque esse raminho, esse ramo da mamária interna é tão importante. E ela não vem por baixo da mama, ela vem 1 centímetro junto da pele, até o mamilo. Tá? Então, a gente vai usar esse raminho da segunda intercostal justamente para nutrir os nossos retalhos de mastectomia, tá? Doutora Eliana, desculpa. Os meus colegas perceberam que às vezes pode ser o mouse. Você tá com o MacBook recente, de um modelo novo? Não é Mac. Então, parece que é quando só mexe o mouse que a voz às vezes falha. Tá. Mas acho que não tem muito problema. Agora eu consegui voltar pro teclado. Eu vi que tinha falhado o teclado. Agora voltou. Desculpa. Imagina, obrigada. A drenagem linfática é extremamente importante vocês saberem por quê. A grande maior parte dos cânceres de mama vão se metastatizar, então o tumor vai sair da mama por via linfática, diferente da maioria dos cânceres que se dissemina por via vascular, por via venosa, digamos assim, tá? Então, a drenagem linfática, a grande maior parte da glândula vai drenar para os linfonodos da axila, tá? Então, ele vem por um plexo superficial subdérmico, então bem debaixo da pele, e além do plexo também debaixo da areola, que o nome dele é plexo subareolar de Sapei. Esse plexo superficial vai drenar para o plexo profundo, e 95% desse plexo profundo vai até as ínguas da axila, os linfonodos axilares, tá? E parte os outros 5% para mamária interna, tá? Aqui a gente vai conseguir visualizar também, desculpa, vou ter que usar o mouse, tá? Aqui todos os linfonodos axilares, a gente divide a axila em 3 níveis. Nível 1 tá abaixo do pequeno peitoral, essa cadeia aqui. Nível 2, atrás do peitoral. Nível 3, do pequeno peitoral. Nível 3, acima do pequeno peitoral. Então, notem que o referencial dos linfonodos axilares é o pequeno peitoral. Nível 1 para baixo, nível 2 atrás e nível 3 acima do pequeno peitoral, tá? A inervação vem de nervos intercostais, tanto lateral quanto medial, e isso vai explicar os pós-operatórios, por que algumas cirurgias dão perda de sensibilidade. Aqui eu botei uma imagem para vocês, é uma imagem de uma mamoplastia redutora. Em mamas grandes, a mama fica assim mesmo, depois que a gente fecha fica tudo bonitinho, mas na hora a cirurgia fica toda aberta assim mesmo. Isso é uma técnica de pedículo inferior. O que é isso? Numa mamoplastia, a gente tem que sempre fazer uma técnica com que a gente consiga manter alguma nutrição arterial para essa areola e esse mamilo. Senão, a gente tem necrose de areola e mamilo. No pedículo inferior, a gente vai ter a vascularização através das perfurantes que vêm lá do peitoral. Então, bem de posterior, tá? Então, a gente já tem a manutenção da vascularização profunda, tá? Mas nessa técnica, o que
que eu consigo perceber? Eu tenho uma ressecção, tanto lateral quanto medial, dos nervos. Então, sempre que a gente tiver uma mamoplastia com pedículo inferior, existe uma grande chance dessa mulher perder a sensibilidade do mamilo. Diferente de um pedículo superior medial, que a gente mantém ainda a conexão da areola e do mamilo, deixa eu mostrar aqui com o mouse, da areola e do mamilo com o nervo intercostal medial. Então, se a paciente for submetida a uma mamoplastia de pedículo superior, ela tem grandes chances de ainda manter a sensibilidade. E nesse caso do pedículo superior medial, tem algo melhor ainda, que a gente está mantendo a vascularização da segunda intercostal. Então, essa areola e mamilo está sendo nutrido pela segunda intercostal, que é um ramo muito bom para retalhos, tá? Ela vai manter a vascularização dessa areola muito bem. Diga. Opções, ponteiro. Descobri a América agora. Apontador laser, isso? Adorei, obrigada. Não sabia isso, não. Vocês querem que eu volte algum slide? Então, aqui esse é um pós-operatório imediato, né, de uma adenomastectomia. Hoje em dia, as mastectomias, a gente não tem necessidade mais de ressecar a pele, ressecar mamilo, a menos que, claro, tenha uma invasão clara por tumor. Então, a gente pode manter todo o envelope cutâneo e, a maioria das vezes, também manter a areola e mamilo. Então, essa é uma mastectomia poupadora de pele e mamilo. E como que a gente mantém a nutrição dessa areola e desse mamilo? Justamente tendo o cuidado na hora de ressecar a mama no nível da segunda intercostal vindo lá do externo. Tá? Então, esse ramo vai ser importantíssimo para a gente ter a manutenção da nutrição da areola e do mamilo. E a gente consegue isso justamente pelo que eu falei para vocês antes. Ela vai vir do segundo arco costal junto à pele, em torno de até 1 centímetro, ela vem junto no meio da gordura do subcutâneo, em direção ao mamilo, por isso que a gente consegue remover o tecido mamário e manter essa pele, por causa desse raminho da segunda intercostal. O que a gente está vendo aqui também? Esse aqui é o peitoral que foi anteriorizado e colocado a prótese embaixo dele. Pós-mastectomia, a gente não pode colocar prótese embaixo da pele. Então, sempre a gente vai ter que ter uma proteção, porque a gente não tem mais a mama para proteger o implante, como é feito numa mamoplastia de aumento, digamos assim. Então, para reconstruções mamárias, os implantes, via de regra, sempre tem que ser colocados embaixo do músculo peitoral. E esse aqui é o peitoral vindo parte da prótese, depois é anteriorizado o músculo ciático aqui, e subindo gradualmente o músculo reto abdominal, a gente faz uma sutura e faz uma bolsa muscular total, e depois é suturado, tá? Exemplificar como que a gente consegue manter a vascularização do retalho de pele sem mama embaixo. Agora vocês já sabem como. Essa aqui é uma imagem dos tubérculos de Morgane, que toda mulher tem. São várias elevações ao redor da areola, tá? E elas são mais evidentes depois que a mulher engravida, justamente porque eles são glândulas que protegem o mamilo durante a amamentação. Então, nesse preparo da mama para amamentar, esses tubérculos de Morgane vão dar a nutrição que o mamilo precisa na hora da amamentação, para evitar fissura, rachadura. Então, são estruturas bem importantes, tá?
e são fisiológicas. Aqui eu só quis dar uma relação para vocês, que vocês já sabem de tudo isso, mas só para lembrar. A relação que a mama tem com a musculatura. Então, a mama vai ficar deitada sobre o músculo grande peitoral, o peitoral está atrás. Também para fazer uma loja muscular, quando a gente quiser fazer uma reconstrução com implante. E o anatômico bem importante também em relação aos níveis da axila, que isso aí vocês já viram. A mama, em particular, tem a cauda músculo peitoral maior. Nessa cauda de Spence também tem tecido mamário, então durante a mastectomia essa cauda de Spence tem que sair também, tá? O exame físico da mama, ele é um pouquinho diferente, ele vai ser composto só de inspeção e palpação. Eu trouxe um videozinho para vocês, porque online fica muito difícil de explicar algumas situações. Mas a gente eu vou passando as partes que não interessam e fixo bem a parte que interessa, tá? Aqui mais em relação a mais um esquemazinho de inspeção. Então, primeiro a gente vai colocar a paciente sentada na maca, ela com os braços ao longo do corpo. A próximo passo, a gente pede para a paciente elevar os braços, depois ela vai baixar os braços e vai fazer uma contratura para frente dos braços, isso vai contrair o peitoral, e se porventura tiver algo no meio entre o músculo peitoral e as fáscias, essa contratura do peitoral pode fazer com que algum desses ligamentos de Cooper eles retraiam. Então, mais uma utilização do ligamento de Cooper para a gente observar se tem algo de errado ali dentro daquela mama ou não. E a palpação, a gente vai iniciar com a palpação da axila, porque essa paciente já está sentada na maca, então depois que a gente já fez a inspeção estática e dinâmica, a gente vai passar para a palpação da axila. A palpação da axila vocês vão ver no vídeo como é que ela é feita, tá? E a gente faz sempre segurando o braço, com um braço a gente segura o braço da paciente e com o outro braço a gente faz a palpação da axila, tá? Essa palpação da mama com a paciente sentada não é feita porque o tecido mamário, ele precisa ser espalhado para a gente conseguir uma palpação efetiva, tá? Então, tem que ser com a paciente em decúbito dorsal, com os braços atrás da cabeça, e a gente faz uma varredura de toda a mama, sempre a palpação é bimanual, ela pode ser de fora para dentro, em direção ao mamilo, ou do mamilo para as laterais, ou até em varredura. O que não pode acontecer é vocês deixarem de examinar alguma parte da mama, que nem eu falei para vocês antes, os limites da mama, por isso que esse esquema está com toda essa área delimitada aqui, justamente porque pode ter tecido mamário aqui em cima, e não só aqui onde tem maior projeção mamária, tá? Vamos ver se passa o vídeo. E agora, José? Ok. Eu vou passar essa introdução, que para vocês não têm interesse. Sobre a inspeção, a mulher deve posicionar-se sentada em frente ao examinador com o tórax totalmente despido. Primeiramente, deve estar com os braços ao lado do corpo e, posteriormente, solicita-se que ponha as mãos na cintura. Nesta etapa, o examinador deve atentar-se para a observação das mamas e mama acessória em axila e areola com papila. O profissional deve observar os seguintes aspectos: simetria, volume, abaulamentos, retrações cutâneas, feridas, vascularização, edema, hiperemia,
deformação do complexo areolo papilar. Para realizar a inspeção dinâmica, a mulher deve permanecer sentada. O examinador solicita que realize alguns movimentos. Colocar as mãos atrás da cabeça, comprimindo as palmas das mãos uma contra a outra. Posteriormente, a usuária deve colocar as mãos na cintura para a contração da musculatura peitoral e compressão do quadril, com as mãos colocadas uma de cada lado. Pode ser solicitado ainda que ela incline o corpo para frente. Isso permitirá a identificação com mais clareza de qualquer abaulamento ou retração cutânea. Além destes movimentos, pode-se solicitar também que a usuária comprima as palmas das mãos diante do tórax ou realize a elevação e descensão dos braços lentamente. Nesta etapa, são observados os mesmos aspectos da inspeção estática, atentando-se para possíveis alterações que possam ter sido. Aqui ele está fazendo já a palpação supra- e infraclavicular. A drenagem da mama, então, ela vai inicialmente ir para a axila, mas como vocês viram, o terceiro nível, que já é para cima do pequeno peitoral, a gente vai ter acesso no exame físico à palpação da fossa supra- e infraclavicular. Essa palpação também é feita com a paciente sentada, a gente faz ao mesmo tempo bilateralmente, justamente para a gente poder fazer essa comparação entre os dois lados, tá? Despercebidas e tornaram-se proeminentes com a movimentação das mamas durante a realização dos movimentos. Para a palpação das cadeias ganglionares axilares, a usuária deve estar sentada, cabeça semifletida e levemente inclinada lateralmente, com o braço homolateral relaxado e o antebraço repousando sobre o antebraço homolateral do examinador, de modo que os músculos do braço fiquem relaxados. Os dedos do examinador devem ser posicionados na parte superior da axila e movimentados em todas as 4 direções musculares da região, atentando-se para a presença de linfonodos sensíveis e ou com tamanho aumentado. Por último, Na hora de palpar a outra axila, então vocês viram, o mesmo lado da paciente, a gente vai examinar, segurar o braço da paciente do mesmo lado que a gente está palpando e fazer a palpação com o outro braço. Para examinar a outra axila, a gente vai pegar esse braço, o mesmo braço do lado da paciente, e examinar com a outra mão, tá? Sempre deixando o braço bem relaxado, porque a gente precisa palpar atrás do peitoral. Então, por isso que esse peitoral tem que estar bem relaxado. Procede-se com a palpação das mamas. A mulher deve estar em posição de decúbito dorsal, com os braços abaixo ou atrás da cabeça, para que a região axilar fique facilmente acessível para a palpação. O examinador deve posicionar-se ao lado da usuária, descobrindo somente a mama em que o exame estará sendo realizado no momento. O movimento deve ocorrer de forma centrífuga ou centrípeta ao redor do complexo areolo papilar. Esta etapa pode ser didaticamente dividida em 3 momentos: palpação do tecido mamário, palpação do mamilo, pesquisa da descarga papilar. A palpação deverá ser realizada simultaneamente com as 2 mãos para diminuir a chance de um pequeno tumor de mais ou menos 1 centímetro deixar de ser identificado. É importante criar uma rotina na palpação, iniciando de preferência sempre pelo mesmo quadrante e mama, aproveitando toda a polpa digital, que deverá estar paralela à pele e não perpendicular. Durante a palpação, considere a divisão da mama em quadrantes para que toda a região seja avaliada, lembrando também de realizar a palpação do prolongamento mamário axilar, além da presença de nódulos que deve ser detalhadamente descrita. Para isso, devem-se incluir informações precisas com relação à localização, tamanho, consistência, contorno, superfície, mobilidade, sensibilidade e quantidade. Em mulheres mastectomizadas, deve-se palpar a parede do tórax, a pele e a cicatriz cirúrgica. É necessário atentar-se também para possíveis alterações na temperatura da pele e a existência de nódulos.
Posteriormente, deve-se realizar a palpação do mamilo, observando se ele está retraído ou deslocado, mantendo a mesma rotina de movimentos utilizada na palpação das mamas. Esta etapa é realizada através da aplicação. Aqui o que eu vou fazer de observação para vocês, antigamente se fazia essa pesquisa de descarga papilar de rotina nos exames, durante o exame físico. Hoje em dia não se faz mais. E tem uma explicação lógica para isso. A descarga papilar, ela é suspeita quando ela é uniductal, de um lado só da mama, e ela é espontânea. Ela não precisa de estímulo para ela aparecer, tá? Então, a maioria das vezes ela é sanguinolenta ou ela é aquosa, e ela vem espontaneamente e geralmente de um lado só. O que acontece sempre que você estimula, às vezes pode vir uma secreção que está acumulada atrás do ducto e você está estimulando isso. Então, essa descarga papilar que vem somente com estímulo, na verdade não tem nenhuma aplicação clínica e nenhuma suspeita clínica. Então, por isso que a gente não faz de rotina, a menos que a paciente nos conte essa história suspeita, e daí a gente consegue fazer o que durante o exame físico? Identificar em qual dos quadrantes que está essa obstrução do ducto e que está produzindo essa secreção sanguinolenta, e apertando a gente consegue ver por qual ducto que ela está saindo. Então, a gente vai direcionar essa realização da simulação da descarga papilar só para a gente ter uma aplicabilidade clínica e comparar com os exames de imagem dela, mas ela não é feita de rotina, tá? Então, isso aqui a gente pode até passar. Eu trouxe umas imagens agora desculpa a qualidade das imagens, mas eu quis trazer o máximo de exemplos possíveis e a maioria das vezes a imagem não é de qualidade muito boa. Mas o que a gente vê aqui? Não sei mais, enfim. A gente tá vendo uma areola com... Diga, querido. Alguém falou? Não te ouço. Obrigada. Aqui. Então, o que a gente vê? A areola e o mamilo, ele bem retraído. Tem mulheres que têm esse mamilo retraído já de longa data. Isso pode acontecer quando os ductos dilatam atrás do mamilo e eles dilatam naturalmente. Isso a gente vê em mulheres que com múltiplas amamentações acabam acumulando uma secreção dentro desses ductos. Essa secreção, em geral, ela é esverdeada, escura, um marrom escuro, tá? E às vezes esse acúmulo de secreção faz o mamilo cicatrizar, sim. Mas a história vai nos guiar, porque mulheres que têm esse mamilo retraído de longa data, ela vai saber nos dizer, e o aspecto não fica tão bonitinho assim, bem retraído, bem fazendo uma linhazinha. A história do câncer, quando ele retrai o mamilo, é uma mulher que vai se queixar para vocês que o mamilo retraiu de uma hora para outra. O mamilo dela não era assim, e de uma hora para outra ele retraiu. Isso aconteceu de um lado só. Ou às vezes tem mulheres que já têm os mamilos retraídos naturalmente, e são os dois. Então a história vai guiar vocês para saber se essa retração do mamilo é suspeita ou não. Aqui a gente tem uma retração de mamilo, mas vocês veem que esse mamilo está levemente retraído. A gente vê também que tem um espessamento da areola aqui em volta. Então, essa retração, tá? Então, ele está levemente para dentro. A gente vê que esse mamilo existe. Mamilo plano que retraiu, que nem aconteceu com a outra paciente. Então, esse
está levemente retraído. E essa retração que a gente consegue aumentar durante a inspeção, para esse sinal ser melhor avaliado durante a inspeção dinâmica com os braços para cima. Então, essa retração, quando a paciente põe os braços para cima, esse mamilo vai mais para dentro ainda. E a gente vê uma retração também da pele. Então, todas esses sinais, a mama, o exame físico da mama, ela dá muitos sinais à inspeção, tá? Aqui, a gente vê que tem uma retração aqui. O que me leva a pensar? Que tem um nódulo lá dentro, provavelmente maligno, né? Que está dando uma espícula em direção ao ligamento de Cooper, que está puxando a pele e fazendo essa retração. Aqui a gente vê uma... Vocês veem que a mama aqui em cima. Isso não necessariamente é decorrente de uma lesão por câncer de mama. Cistos mamários, que é uma doença benigna, o cisto é uma bola de água, digamos assim. É bem comum na paciente que está na transição para a menopausa, é uma doença benigna, e ela causa bastante desconforto, que é uma doença que dói bastante, mas ela pode dar esse abolamento também. Tem pacientes que contam, de uma hora para outra surgiu um abolamento na mama e ela foi palpar, ali tinha um nódulo. Algumas vezes pode ser cisto mamário, cisto pode surgir de uma hora para outra. Câncer de mama, não. Ele pode progredir rápido, sim, mas ele não é de um dia para o outro. A paciente vai palpando esse nódulo, ele está crescendo gradativamente até que ele faz esse abolamento. Então, o abolamento é um sinal extremamente importante durante o exame físico, mas a gente tem que sempre associar a história clínica, tá? Essa imagem está muito ruim, perdão, mas é mais para mostrar a hiperemia da pele, tá? Então, a gente vê toda a mama dela bem vermelha e brilhosa, né? Essa mama muito provavelmente ela está amamentando, e por algum motivo, geralmente o mais comum é uma fissura no mamilo, ela contraiu uma infecção e deu essa cara, todos esses sinais flogísticos, né? Que é uma hiperemia franca de toda a mama, e é uma mama com mastite, então infecção associada ao aleitamento. Aqui a gente vê uma hiperemia localizada, né? Ela tem uma hiperemia maior de toda a mama, mas que se intensifica aqui na união dos quadrantes laterais da mama esquerda, e aqui a gente consegue ver até um ponto que provavelmente tem a flutuação aqui. A gente vê que a pele está bem mais delgada, e se a gente fosse palpar esse ponto que a pele está mais delgada, a gente palparia a flutuação, que é onde, sempre que existe um nódulo, e no centro ele é mais molinho, digamos assim, a gente chama de área de flutuação. Então, aqui a gente tem um abscesso mamário associado a uma mastite, ou com uma complicação da mastite, e aqui nesse ponto de flutuação, a gente faz a drenagem do abscesso, ou às vezes é por onde o abscesso drena sozinho, que nem as pacientes viram, dizem que veio a furo, tá? Então, quando ele vem a furo, ele vem por esse ponto de flutuação. Aqui a gente tem vários sinais que, apesar da imagem ruim, a gente ainda consegue ver. Vocês veem que ela tem uma diferença de tonalidade da pele. A gente tem uma pele bem mais impermeável, tem mais escura aqui desse lado, em relação a essa mama. A gente tem até a marca do sutiã bem mais em relação a outra mama. Essa mama, como se fosse o cacifo que a gente aperta em membros inferiores quando a gente está pesquisando edema, que a gente aperta e fica a nossa marca do dedo
Na mama, a gente pode usar também até a marca do sutiã, vocês vão da areola do mamilo, né? Então, a gente olhando essa mama aqui, o que a gente pensa? Não é uma epidemia que nem a da mastite, que a gente vê que fica bem vermelho, a gente vê que essa hiperemia, ela fica um pouquinho mais amarronzada e tem uma infiltração da pele e da areola do mamilo e mais a retração do mamilo. Então, esse é um caso de um carcinoma inflamatório. O que é o carcinoma inflamatório? Quando o câncer, ele progride a certo ponto que ele consegue lançar êmbolos de câncer, de âmbulos neoplásicos para a derme daquela pele daquela mama. Então, a gente chama de carcinoma inflamatório e o maior diagnóstico diferencial é de mastite para carcinoma inflamatório. Ele pode simular, sim, uma infecção da mama e, na verdade, se tratar de um carcinoma inflamatório. É bem comum a gente ver isso no período gestacional, onde existe o que é mais comum numa paciente que está amamentando é uma infecção, mas tem que se atentar, porque essa paciente está tomando antibiótico e não melhora. Muito provavelmente essa paciente tem um carcinoma inflamatório e ela não tem uma mastite. Aqui a gente é como se fosse o que eu quero mostrar aqui. A gente vê a diferença dessa pele. Então, é uma pele que ela está entremeada, ela está inchada. E isso é o que a gente encontra durante o exame físico de uma paciente com carcinoma inflamatório. É uma pele completamente infiltrada, tá? Edemaciada. Se a gente aperta, ele faz o buraquinho, ele faz o cacifo também. E existe uma hiperemia também dessa pele. Então, a diferença do carcinoma inflamatório é bem sutil, mas ele faz esse edema cutâneo, coisa que a mastite, em geral, não faz. E aqui a gente vê o mamilo destruído já. Aqui mais uma imagem, então a gente vê claramente uma infiltração dérmica por neoplasia, por um câncer de mama, e é uma imagem clássica que vocês vão, é até questão de prova, por muitos anos na faculdade, e até na residência, que é o sinal de Podorrange, que é a mama em casca de laranja. Sempre que a gente vê uma mama em casca de laranja, a gente olha e parece uma casca de laranja mesmo. Então, ela tem esses furinhos do folículo piloso, ele fica mais para dentro, justamente por causa desse edema da pele. E se a gente afastasse um pouco a luz, a gente vê que essa mama tá mais hiperemiada, mas uma coloração um pouquinho mais amarronzada, tá? Então, esse é o sinal em casca de laranja, sinal de Podorrange, característico de carcinoma inflamatório. Aqui eu trouxe para você só a imagem de um derrame papilar, então a gente vê que não são todos os ductos que saem secreção, é só um ducto só. Provavelmente essa está fazendo pressão só nesse quadrante aqui e conseguimos simular esse derrame papilar sanguinolento escuro, tá? Então, esse derrame papilar é suspeito e provavelmente nos exames de imagem mostrou algum nódulozinho lá dentro ou um papiloma, que é um nódulo que dá dentro do ducto. Então, esse aqui é o último exemplo que eu trouxe para vocês. O que a gente vê aqui? Uma lesão gostosa, né? Como se a grande maior diferença que a gente tem que olhar para esse mamilo e pensar isso parece uma alergia no mamilo, um eczema tópico, se vocês já estudaram a respeito, ou parece uma lesão infiltrando o mamilo. Essa é uma segunda questão bem importante que vocês vão vivenciar no dia a dia também. Tem mulheres que apareceram lesões no mamilo, essa lesão é de um lado só, e surgiu de uma hora para outra, ela já recebeu múltiplos tratamentos com corticóide tópico e ela não melhora.
Essa paciente não tem alergia, ela não tem um eczema tópico, ela tem uma doença de Paget. O que é a doença de Paget? É o câncer do mamilo. Esse câncer no mamilo, ele dá células que invadem o mamilo, a maioria das vezes ele tem um tumor sincrônico, ele tem um segundo tumor lá dentro da mama que está mandando células para o mamilo. Pode acontecer de não ter nenhum nódulo lá dentro neoplásico, tá? Mas a maioria das vezes a gente faz uma mamografia, um ultrassom, às vezes até ressonância, para identificar esse outro nódulo sincrônico. Pode acontecer de ter só no mamilo, tá? Mas o que eu quero que vocês atentem, o exame físico tem que ser muito valorizado, a inspeção da mama é extremamente importante, ela dá muitos sinais que nos exames de imagem, que é o que a gente mais bate durante o Outubro Rosa em relação à realização da mamografia, né? Então, o exame físico é indispensável na mama justamente por causa desses sinais, que muitas vezes nos exames de imagem não aparecem, tá? Então, essa imagem, pergunte para a paciente se ela tem dos dois lados, se essa lesão apareceu dos dois lados, isso favorece mais um eczema tópico, ou se é só de um lado, e que já foi, geralmente a paciente já chega tendo feito testes terapêuticos com corticóide tópico, e essa lesão não melhorou, então o que você tem que fazer? Uma biópsia incisional, retirar uma parte do mamilo e mandar para análise. E muito provavelmente essa paciente tem doença de Paget, não um eczema tópico, tá? O que eu consegui, o que eu lembrei de falar para vocês, eu coloquei aqui, eu fico aberta à disposição de vocês, para o que vocês tiverem de perguntas. Doutora, muito obrigada. Tenho certeza que foi uma palestra bastante esclarecedora para todos nós. E nós temos algumas perguntas no chat que o Vitor vai ler. Mas o chat não aparece para mim. Parece. Vitor, a gente não está te escutando, então eu vou fazer as perguntas, pode ser? Então, o Vitor perguntou até que ponto a obesidade influencia no exame das mamas e diagnóstico precoce do câncer de mama. O exame físico, na verdade, a gente perde em qualidade, sim. Claro que ele não muda a estratégia do exame físico, tá? Mas, invariavelmente, as pacientes com obesidade têm a mama mais lipossubstituída. O que é? O que é isso? Mais gordura e menos glândula. A mamografia, ela é excelente para esses casos. Então, quanto mais gordura a mama tiver na mama, mais fácil de, se algo aparecer radiopaco, digamos assim, branco na mamografia, o contraste da gordura fica mais fácil de visualizar. Então, o exame físico fica prejudicado, sim, mas se essa paciente que tem obesidade, ela fizer os exames em dia, a gente consegue detectar precocemente também. Obrigada. O Vitor fez mais uma pergunta que é: pode-se diferenciar um cisto mamário de um câncer de mama apenas pela clínica, da forma como você citou, ou é melhor fazer medicina defensiva nesse caso e investigar por exames de imagem? Não tem como a gente fazer, a gente consegue ter uma ideia pela história clínica e pelo exame físico, mas comprovadamente você não consegue, por quê? Às vezes tem uns tumores bem diferenciados, carcinoma tubular, que eles são bem redondinhos, eles são até molinhos, e às vezes a gente fica no exame físico com a impressão de que é um cisto, e pode não ser, tá? Então, o cisto, sim, ele é mais elástico, a palpação, ele pode fugir da mão quando a gente palpa, coisa que é bem comum no fibroadenoma também. Então, a gente palpa aquele nódulo que foge do dedo quando a gente palpa. Linfonodo intramamário, e todos eles têm uma consistência mais elástica. Mas isso depende muito da composição da mama, se a mama é uma mama mais densa, mais lipossubstituída. Isso também vai te dar mais informações também. Mas a gente não tem como dar diagnóstico pelo exame físico, não.
A próxima pergunta fui eu que fiz, que é um tema bem controverso, né? O autoexame de mamas deve ser indicado no consultório, porque existem alguns estudos e o próprio Ministério da Saúde que não recomenda como rastreamento, né? E ainda é um tema muito presente na mídia, então eu gostaria de saber a opinião, se no ambulatório, no consultório, a gente fala, indica ou deixa quieto. Em paciente de consultório, em geral, são pacientes que vêm todo ano, elas fazem os exames certinho, você faz o exame físico certinho, bem regrado periodicamente. Nessas pacientes eu não indico, tá? Por quê? Para que serve o autoexame? Na verdade, é para pacientes que não fazem o que deveria fazer, né? Não vão consultar todo ano, não fazem mamografia. Então, ela vai ser interessante para as pacientes que não têm essa regularidade. Ela vai conseguir palpar, mas ela não vai fazer o diagnóstico na fase pré-clínica, que é a intenção do rastreamento, tá? Ela pode, sim, aumentar a taxa de cirurgias conservadoras, mas ela não diminui mortalidade, coisa que só a mamografia consegue. Então, é interessante que a paciente se conheça, porque tem alguns tumores de crescimento rápido, sim, mas é a exceção, e que a paciente acaba, mesmo fazendo mamografia todo ano, a gente chama esse de tumor de intervalo, geralmente são tumores triplo negativo, com crescimento rápido, que as pacientes fazem diagnóstico no autoexame. Então, o autoexame, o que eu falo, mas é difícil a gente falar isso em mídias abertamente, não faça o autoexame. É difícil. O que eu sempre digo? Que é bom a gente ter uma consciência corporal, tá? É bom você se conhecer, né? Mas não que isso tenha que ser feito obrigatoriamente uma vez por mês, em pacientes que fazem esse acompanhamento. Em pacientes que seja uma população que vocês veem que não tem essa preocupação, o autoexame é extremamente importante. Então, depende da população com que vocês estão conversando. Muito obrigada. Mais uma pergunta é do Gilney. A localização do tumor na mama tem relação com o bom prognóstico ou não do câncer? Não. Na verdade, qual que é o quadrante o mais frequente é o quadrante superior lateral. Isso ele acaba sendo lógico porque o quadrante superior lateral é o último que vai lipossubstituir. Vocês vão ver a mulher envelhecendo, a mama vai lipossubstituindo ao longo dos anos, e se vocês pegarem a mamografia, vocês sempre vão ver que onde tem mais tecido é no quadrante superior lateral. Então, ele é o último que lipossubstitui. Consequentemente, ele é o que mais vai dar câncer, tá? Mas em relação ao prognóstico, não muda, não. Doutora Eliana, gostaria de te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela aula excelente. Poucas vezes a gente tem contato, né, com a mama, com a anatomia, fisiologia e até essas correlações clínicas no ciclo básico, e foi muito legal mesmo. Eu gostaria de dar um recado que os membros que quiserem continuar na sala para a gente discutir sobre os certificados, fiquem à vontade que a gente pode conversar sobre isso. Doutora Eliana, muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Fico à disposição